Olá pessoal, vamos falar hoje sobre velas. Vocês estão pedindo pra gente algumas dicas e segredos das velas e hoje chegou o grande dia. Vamos falar sobre velas, sobre fazer luminárias, velas de gel e todos os seus segredos. Espere e você verá incríveis ideias e dicas para você fazer a vela perfeita. Pessoal, então, quando falamos de velas, eu tenho que entender que eu tenho algumas regrinhas para ser seguida, como temperaturas adequadas, né, algumas estratégias, inclusive estratégias assim, dicas de segurança, né, para você não às vezes fazer incinerar, virar uma tocha nessa vela. Então tem alguns limites que você deve respeitar, né, tanto com relação à temperatura que você coloca a essência na sua parafina, entender quais tipos de produtos você pode utilizar ou não dentro das suas velas, e a gente vai dar essas dicas para vocês hoje. Vamos entender, por exemplo, quando a gente fala das nossas velas, a gente utiliza a parafina de soja. A parafina de soja é bem interessante, que é uma parafina ecológica, né? Onde que ela não vai fazer mal para o meio ambiente, uma parafina onde você entende que ela não tem uma fuligem, né, na sua queima, é uma queima muito mais limpa, né? É uma parafina, por exemplo, onde que o ponto para você derreter ela, né, a temperatura para você derreter ela é um ponto muito mais baixa e você ainda acrescenta as gorduras hidrogenadas, que ela vai fazer que isso abaixe mais ainda, né, e você tem uma queima assim bem delicada e muito duradoura, porque a gente usa, por exemplo, os containers e você faz com que essa vela, nossa, dure, você apaga ela ali, ela endurece novamente e você tem uma vela por muito tempo. Né, entender também que quando falamos, por exemplo, de vela, não precisa ser só aquela vela branquinha, dá para você trabalhar com muitos acabamentos com elas. Então a gente pode fazer, por exemplo, nesse caso aqui, você poderia estar utilizando um container um pouco maior, fazer uma vela menorzinha e a gente colocar, por exemplo, a parafina em gel ao redor e fazer como se fosse uma luminária. Quando ela acende, fica uma coisa mais linda. Então, entender várias estratégias. Por exemplo, a gente vai usar também estratégias de como utilizar esses moldezinhos onde você consegue fazer luminárias com elas. Aí você pode fazer luminárias de vários tamanhos e colocar a decoração de florzinha de tecido nessa luminária. E quando a velinha acesa, você coloca dentro no containerzinho, ela tipo projeta, né? Ela tipo acende ali, difunde aquela luz e você consegue ver aquelas sombras, silhuetas, né? Das plantinhas que você coloca. Fica incrível. Então vou trabalhar com você aqui várias dicas para você estar desenvolvendo todas essas técnicas. Vamos começar então pela vela tradicional, né, que vocês tanto pedem pra gente estar fazendo. Eu vou mostrar para vocês uma vela pequenininha, para você colocar no container, poderia estar usando também no container maior. Eu gosto de usar, né, como o Peter apelidou, os chao hashi, né, porque antigamente a gente utilizava dois hashizinhos, duas varetinhas, como se fosse um hashi de japonês, comida japonesa, e você usava ali para prender o pavio no meio certinho. E agora a gente tem esses suportezinhos, são incríveis, que você consegue posicionar exatamente no meio, né, aonde que você desejar, né, e às vezes até mais de um, né, pavio, né, ao seu gosto, tá? Então a gente vai estar mostrando para vocês como essa utilização, né, para você aproveitar ao máximo, né, cada elemento. Então o primeiro passo é você pegar uma panelinha esmaltada, né, e você colocar a quantidade de parafina que você quer derreter ali. Uma receita dessa parafina eu considero como 500 gramas de parafina de soja, vou colocar 250 gramas, né, da nossa gordura hidrogenada vegetal. Então assim, Thiago, se eu quiser só a vela, posso parar por aí, ela não vai ter aroma. Se você quiser aroma, você vai colocar ali equivalente mais ou menos a 10% que você colocar de parafina. Então se eu coloquei 500 gramas, eu vou colocar ali 50 gramas de essência, 50 ml de essência, perdão. E se você for colocar, por exemplo, o dobro da receita para cada 1 kg, meio quilo de gordura hidrogenada, você pode colocar 100 ml, né, da essência e você vai ver que é incrível. Realmente a essência de vela, ela faz um aroma assim delicioso, assim, que ela envolve todo o ambiente. Mas se porventura você colocar de maneira inadequada, você vai perceber que acaba que o aroma ele exala só no momento da produção. E aí quando você vai utilizar ela, você não tem aquela resposta. Mas vamos por parte, vou explicar exatamente essas temperaturas e essa estratégia de utilização, tá? Então o primeiro passo, eu vou pegar, abrir um frasco aqui, pegar uma panelinha esmaltada e vou colocar 500 gramas, né, dessa parafina de soja. E vou pegar aqui 250 gramas, seria meio pacotinho desse aqui,
né, de gordura hidrogenada vegetal. Eu gosto muito de usar a da Primor e gosto de destacar e falar para vocês, essa é uma marca perfeita para a gente fazer as velas, porque a cor dela é branquinha, ela não é aquela cor amarelada. Algumas marcas eu vi um cheiro bem forte e algumas eu vi ela bem amarela. Então essa da Primor ela é perfeita e você consegue encontrar com muita facilidade, né? Nessas casas de confeitaria e você encontra, até em atacadões você consegue encontrar, né? Então assim, é Primor gordura vegetal, tá? E aí essa gordura hidrogenada vegetal você consegue estar utilizando para realmente dar uma textura mais porosa para sua vela. Então ele facilita com que ela tenha um ponto de derretimento bem mais baixo e ela também faz com que ela encapsule o aroma da essência que você está colocando. E a resposta ela é incrível. Quando você acende ela, o ambiente fica aquele cheirinho bem gostoso, bem suave, né? E assim, é viciante. Às vezes você tomar, por exemplo, um banho, né, à luz de velas, né? Aquela sensação que acalma, né? Uma sensação bem gostosa. Tem também os nossos pavis de madeira, né, que você pode estar utilizando. Ele faz aqueles estralozinhos quando tá queimando, são várias dicas. Hoje a gente vai estar utilizando o pavio comum, né, já bem encerado, né, mas você também tem a opção do de madeira para estar utilizando para esses projetos, tá? Vamos lá então para a gente entender como é que é esse processo. Eu coloco ali mais ou menos 5, 10 minutinhos na panelinha, ela vai estar líquida. Você já pode colocar gordura hidrogenada vegetal junto lá, tá? Não precisa de ser à parte. Você coloca ali, ela vai derreter, passar para o estado líquido. E aí você vai precisar de um termômetrozinho desse aqui. Porque com esse termômetro você consegue medir com quantos graus, né, a sua parafina vai estar. Por exemplo, a minha aqui ela está com 67,5, entendeu? Qual que seria a temperatura ideal para mim colocar, por exemplo, né, a minha essência nessa base? O meu conselho é que você, ao chegar mais ou menos ali, o perfeito seria colocar às vezes a 45 graus, 50, mas isso depende de região para região. Por exemplo, em regiões mais frias, às vezes 50 graus ali ela já está tipo endurecendo já. Em lugares que são mais calor, né, assim, Brasília, na época que assim, tá seco, aquele calorzão, você consegue às vezes chegar a 45 graus e você tá colocando. Thiago, mas qual que seria assim a média onde eu não vou ter tanta perda? Abaixo de 60. Né? Abaixo de 60 graus você já consegue colocar, né, a sua essência na sua base sem você ter grandes perdas, tá? Thiago, por que eu não posso assim que eu derreto? Cara, quando você derrete, ele tá mais ou menos ali em 75, 80 graus. Né? Se você colocar a essa temperatura, com certeza, imagina um revólver. Você pegou e disparou ele. A munição tá ali dentro do revólver, sai o projétil e fica só a cápsula. Entendeu? É mais ou menos o que vai acontecer. É como se você tivesse disparado esse revólver, né, e usado aquela munição. Quando você acender a vela, já não vai ter mais ali projétil para sair, né? É como se já tivesse usado o cheiro. Porque no começo eu vi vários alunos relatando, nossa, que cheiro incrível, quando eu vou fazer a vela, no meu ateliê fica assim, aquela explosão de aroma. Então isso é errado, você está usando o aroma no momento de fazer. Quando a pessoa vai acender a vela, já não tem resposta mais, né? Então, entenda, é necessário uma essência de qualidade e é necessário também respeitar. 60 graus, pelo menos 60 graus você tem que esperar. E aí você vai pensar assim, às vezes a essência, ela, temperatura ambiente aqui ela tá mais fresquinha, aqui tá uma temperatura já esfriando. Quando você joga essa essência, ela tipo encapsula, né? Ela começa tipo a querer endurecer ao redor daquela essência. Você pega uma colher, mistura, mexe, aí às vezes ela vai ficar toda esbranquiçada, querendo já endurecer. Você pode levar no fogãozinho e aquecer ele 1 minutinho. É o suficiente já para ela subir até beirando 60 graus novamente. Porque quando você joga a essência, ela cai muito rápido e quer voltar a endurecer, ganhar a textura pastosa. Quando você aquece ela ali mais ou menos 1 minutinho, ela volta a 60 graus e ela vai estar no estado líquido e você consegue manipular e colocar nos copinhos assim de forma bem tranquila, sem ter aquele desespero, né? Ou aquela lambreca, as pessoas pegam, fazem na hora de realmente preencher, né, a sua vela ali com o pavio, tá? Então assim, primeiro passo a gente entender aqui, deixa eu pegar uma tesourinha aqui. Primeiro passo a gente tem que entender como tá fazendo essa colocação. Vou pegar esse paviozinho aqui, corto sempre um pouquinho acima. Deixa eu fazer um... Vou fazer 2 velas, vou fazer um desse grandão aqui também para vocês verem. Coloco sempre um pouquinho acima. Tesourinha isso aqui. E aqui com o nosso Tchau Rocher a gente consegue tá fazendo a montagem delas. Esse aqui, como ela é maior, eu vou usar o pavio médio, tá? Molho um pouquinho aqui. Consigo colocar e prender aqui bem no meio. Nesse aqui, usei o pavio fininho,
Mesmo processo, eu sempre deixo ela retinha. Venho aqui, um pouquinho de parafina e consigo colocar bem ao meio. Venho puxar o hashi aqui e consigo estar centralizando ele. Então assim, posicionei os meus pavis, agora eu posso pensar aqui já em colocar a essência que a gente precisa. Nesse caso a gente vai fazer uma brincadeirinha com nossos cascas de folhas. Vou colocar aqui 50 ml dela e vamos medir a nossa temperatura. Aqui, como já está o ar-condicionado bem em cima também aqui, por fora você percebe que ela está bem mais fria. Mas vamos medir aqui. Ó, tá dando aqui 58,9, entendeu? Então já posso colocar já essa parafina. E é interessante, acontece isso aqui, ó. Pessoal, mostra aqui, Diego. Ela encapsula, isso é um encapsular. Quando assim que você coloca, né? Aqui é o limite. Dá pra pegar? E ela encapsula, é como se assim que ela bate, a essência está na temperatura mais ambiente, ela bate, ela quer endurecer. Agora a gente pega uma colher e eu misturo ela. Assim que eu misturo, ele já dissolve. Ela dissolve, a própria temperatura que ela tá, já consegue dissolver aquela cápsula que ela criou. Só que ela fica bem esbranquiçadinha. No caso aqui, eu já vou colocar ela direto. Mas se você quiser, você pode aquecer ela um pouquinho e você consegue devolver ela sem você perder. Sem você perder a propriedade da essência, você consegue derreter ela, tá? Só fiz aqui até para acelerar, para vocês conseguirem ver. Thiago, mas ficou um pouquinho irregular em cima. Tipo, você pega um soprador térmico, coloca na velocidade mais baixa, normalmente tem 2 velocidades, e sopra em cima, ele faz aquele laguinho e ela fica retinha, fica perfeita. Então, assim, das duas maneiras dá para você fazer. Ou você reaquecendo ela, fica bem líquida e você coloca ela novamente e espera. Ou você pode, aproveitar já e ela tá praticamente quase pronta, quase enrijecendo. Eu tiro até o hashi, o pavio nem cai mais. Tchau, ratinho, e o pavio nem cai mais. E aqui, esse pedacinho que sobra, como a bancada está higienizada, a gente pode raspar ela e colocar ela para derreter novamente. Sempre a gente não utiliza os paninhos, sempre eu gosto de utilizar o papelzinho toalha. E aí, qualquer gotinha que tiver, você consegue tirar. Se você vier com o soprador também, ele derrete aqui e você consegue estar retirando. Então fica as duas opções. Aí você consegue fazer a limpeza. Simples, mas é necessário essas dicas. Não tem como você querer desenvolver uma vela e simplesmente sair colocando e você não vai ter a resposta nela em aromatização. Thiago, posso não usar gordura hidrogenada vegetal se não tem a mesma performance com a essência? É engraçado, quando você usa, você tem uma performance melhor. Thiago, eu posso, por exemplo, colocar 200, 300 ml de essência? Não pode. Você vai saturar ela. E assim, não é porque você vai colocar esse exagero de essência que você vai ter uma performance melhor na sua vela em termos de explosão. Não vai. Vai desperdiçar a essência ali e realmente você vai ter parte dessa essência, às vezes, no fundo, né, da sua vela. Então, eu acho interessante você respeitar esses limites da receitinha. E é simples, não tem como dar errado e você tem uma ótima vela, incrível para você fazer com seus produtos. Aqui a gente aprendeu
nossas velas de container, né? Que é você ter container, quer dizer, um copo que você vai conter essa parafina ali dentro. Quando você acende, fica ali um dedinho, como se fosse um laguinho, né? E ela fica super delicada e difundindo aquele aroma gostoso. A próxima etapa agora, a gente vai ensinar para vocês depois a fazer, né, a nossa parafina, né? Usando a parafina em gel, você fazer tipo a nossa luminária. Tá? E aí você vai colocar algumas florzinhas ali, fica incrível, e aguarde que tem várias dicas para vocês. Pessoal, quero agradecer vocês, né, por estar aqui até o final e fazer com que todo esse canal, tudo isso aqui seja possível para vocês. Mas eu quero pedir sua ajuda. Curta aqui embaixo, compartilhe, assim você faz com que o algoritmo do YouTube leve cada vez mais esse conteúdo para mais pessoas. Então deixa aqui embaixo o comentário o que você achou, né, o que você teve alguma dúvida, para a gente possa estar ajudando de forma efetiva você aí do outro lado. E muito obrigado por tudo, porque tudo isso é para você. Até mais, beijo, tchau, tchau.